A cela é um lugar ideal para aprendermos a nos conhecer, para se vasculhar realística e regularmente os processos da mente e dos sentimentos. Ao avaliarmos nosso progresso como indivíduos, tendemos a nos concentrar em fatores externos, como posição social, influência e popularidade, riqueza e nível de instrução. Certamente são dados importantes para se medir o sucesso nas questões materiais, e é perfeitamente compreensível que tantas pessoas se esforcem tanto para obter todos eles. Eu acho que a gente nunca pode dizer que foi espontâneo, porque tem sempre alguma coisa ou alguém, né, algum momento que vai te atrair para os livros, no geral. E foi a partir do início da escola mesmo, no ensino básico, terceira, quarta série, tinha aquela coleção de livros Vagalume, e eu acho que todo mundo lia aquilo, e aquilo era o que a gente tinha de mais acessível nas bibliotecas das escolas públicas. E eu estudei na Escola Estadual Fernando Lobo, e lá tinha a coleção Vagalume quase que completa. Então, foi o primeiro contato que eu tive, e os livros realmente são livros muito interessantes. Eu lembro de alguns que são Ótimas Aventuras de Xisto, o Caso da Borboleta Tíria, são livros assim que moram na minha cabeça até hoje, o Caso da Borboleta Tíria principalmente, que me marcaram muito, porque você tinha suspense, você tinha história de amor, você tinha, né, tudo ali. Então era um universo à parte. Eu fui ter aula de literatura no antigo ginásio, hoje é ensino médio, né? E eu detestava. Eu gostava da leitura em si, dos clássicos, né? Por exemplo, do romantismo e naturalismo no Brasil, Machado, que eu acho emblemático, o do Curtício Aloysio Azevedo, não é? Que são leituras que me marcaram muito, que devem ser as que marcam, assim, todo mundo que gosta de ler, Dom Casmurro, né? Isso José de Alencar com Helena, são livros que me marcaram muito. Esse interesse eu sempre tive. Mas, assim, da relação com o ginásio, né, o ensino médio na literatura, tudo que era muito formal e metódico, assim, era meio desencantador, né, porque o livro te dá essas possibilidades de você viajar. O livro, para mim, era para libertar, né, e como tinha muita cobrança, me incentivou no começo, quando eu era mais criança, mas a partir da adolescência eu fui escolhendo as coisas mais a partir do meu próprio gosto mesmo. Um lugar comum, Cortiço, é uma coisa que me marcou muito. E eu acho que eu já pensava em ser historiadora, e isso, para mim, assim, foi muito importante, até porque toda aquela questão do populacho, de tudo que ele trata naquela obra de uma maneira tão escrachada, aquilo, né, assim, me despertou muita curiosidade para conhecer mais até dessas pessoas comuns. Na verdade, eu sou uma pessoa muito agitada, eu gosto muito de espaço, mas minha casa, para mim, é pequena, entendeu? Então eu queria, óbvio, né, gostaria de ter um lugar para ler onde eu tivesse silêncio, contato com a natureza. Eu acho que isso tudo ajuda muito. Hoje eu estava pensando, né, inclusive lendo um outro livro para o seminário da disciplina História da Moda, e assim, qualquer barulho que vem para uma pessoa que é ansiosa, você dispersa. E eu estava pensando, né, que seria legal se eu tivesse, na verdade, um lugar específico, um escritório. Eu tenho um escritório, mas na verdade eu divido ele com o meu quarto. Então, assim, tem sempre, né, alguém ou alguma outra coisa que acaba interrompendo. Eu não tenho um lugar específico. Na verdade, eu leio muito, o tempo inteiro e de tudo. Às vezes termino todos, às vezes não termino, começo outro. Mas nem tenho muitos livros. Eu tenho muita coisa no meu computador, muita coisa em PDF. Não tem problema nenhum em ler no tablet, faço muito isso. Não tem esse apego ao suporte, né? Livro, papel. Acho bonito, me encanta e tudo, mas penso em outras questões do meio ambiente, natureza, entendeu? Até mesmo consumo, capitalismo. Então, né, quanto mais você tiver acesso a um livro que você pode mandar por e-mail, por WhatsApp, pelo que for, e você puder, né, popularizar mais ainda esse tipo de conhecimento ou qualquer tipo de tema, isso é muito mais interessante. Eu empresto, mas eu vou te falar, como eu digo para você, que eu, apesar de gostar, tenho poucos, então você imagina que eu tenho um cuidado tremendo com eles, né? Os dois últimos que eu emprestei, um eu nem estou ligando tanto, porque é uma História das Sociedades Americanas, que é um manualzão para professor de ensino médio, ajuda bastante porque a gente não conhece quase nada dos Incas, Maias e Astecas, então resolve bem. E o outro é um livro que eu comprei mais caro, que eu comprei num congresso de moda que eu fui, que já é uma coisa rara também, e que é a história da indumentária em todos os continentes. E ela volta, ela pega desde o que é a Idade Antiga, né, na Europa, por exemplo, e vai passando pela Idade Média, chegando até a contemporaneidade. Eu emprestei para um orientando, ele não me devolveu, não, mas eu estou monitorando, porque esse eu morro de ciúme. Tem livro que não dá, né?
Eu tenho uma memória muito boa. Eu pego o livro, às vezes, até a parte onde eu li, às vezes sem marcador, sem nada, mas eu já sei direitinho aqui próximo à página que está o conceito que eu quero, a ideia que eu quero, onde que eu parei. Mas isso é coisa de gente que faz tudo, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Na verdade, esse livro é o Conversas que Tive Comigo, do Nelson Mandela. O prefácio é do Obama. Esse livro, ele, na verdade, são uma série de cartas que ele escreveu, primeiro quando ele estava preso e depois de pensamentos que ele foi estruturando, às vezes em pedaços de papéis e tal, depois que ele foi solto e durante o processo em que ele foi presidente, toda aquela, a vida dele mesmo, né, histórica e política mesmo. E é interessante porque esse livro eu comprei, porque todo livro tem uma história, né, gente? Historiador é assim, tudo tem uma história. Esse livro eu comprei para dar de presente para o meu sogro. Um Natal antes dele adoecer, depois ele morreu. E quando ele morreu, eu até falei para o Vitor, leva ele para ele no hospital, tal, porque ele era um ativista mesmo, político, uma pessoa militante, e esse foi o meu ponto de identificação com ele enquanto pessoa. Então o livro acabou virando, esse aqui para mim é um objeto mesmo diferente para mim, né? Eu tenho muita estima por esse especificamente, porque passou pelas mãos dele, porque a gente conversou sobre isso e porque ele adorava a história do Mandela. E aqui você tem, assim, são vários períodos da história que ele coloca o ponto de vista dele, né? Do que ele estava pensando na época. Então é muito interessante, mas a leitura é fundamental, muito. Tanto que você vê que hoje todo esse individualismo, eu sei que tem vários motivos para ele e tudo, mas o endurecimento das pessoas está muito relacionado a isso. É falta de leitura, falta de consciência reflexiva que a leitura te traz, porque a leitura é um processo seu, né, com o livro. É seu, basicamente, né? Se eu posso ler esse livro durante várias vezes na minha vida, e dependendo do contexto, eu vou interpretá-lo de um modo completamente diferente, ou ele vai impactar sobre mim de uma forma completamente diferente, né? Então olha como é que é importante. Eu tenho essa mania também, eu gosto de reler as coisas. Eu acho que ler é um sinônimo da própria existência de todo mundo. Se você pensa, né, que nós somos seres humanos e dotados da razão, que é o que nos torna, né, únicos em todo o reino animal, vamos colocar assim, como você não alimenta essa sua capacidade através da leitura? É impossível isso, né? Ler te transforma muito, né? Cada coisa nova que você aprende te faz pensar de um jeito diferente.